medida caiu, a medida provisória caiu, e pediram mais 30 dias de prazo para poder chegar a alguma conclusão. E foram entrevistados, né, e nas entrevistas eles falaram: a gente não quer pôr a mão nesse versículo. Ou seja, eles estão evitando, eles estão querendo que os juízes se manifestem. Cada juiz está entendendo de um jeito, né? São 8 varas aqui que a gente tem de trabalho em Londrina. Em média tem 2 juízes em cada. Você propõe 8 ações, você pode ter 8 tipos de entendimento. Existe esse risco. Então a gente vive uma insegurança porque os empregadores querem começar a aplicar algumas regras, mas estão com receio. A própria advocacia, na hora de auxiliar, fica com um pouco de receio se é aconselhável aquilo mesmo ou não, ou se não é melhor esperar um pouquinho. Logo saiu vários pedidos: o senhor deu um curso sobre reforma, né? Não uma palestra, um curso mesmo detalhando todas as alterações, deu um curso, falando: vamos esperar. Um monte de gente começou a escrever livro, um monte de gente começou a falar, e as coisas já mudaram, né? Em 5 meses mudaram 2 vezes. Então a gente vive um momento de incerteza dentro da área trabalhista. Então, o que eu vou primeiro colocar para vocês? O que a medida provisória veio alterar e que caiu? Porque nós estávamos vivendo com algumas alterações. Aí eu já comento o tema, de modo geral, e mostro para vocês: olha, isso estava sendo aplicado até 23 de abril, agora passou a ser aplicado esse entendimento que voltou a vigorar o artigo que estava dia 13 de novembro. Ou seja, quem não é da área talvez fique um pouco confuso, mas dia 13 de novembro todas as alterações vieram dentro da legislação. E dia 14, um dia depois, alguns artigos foram alterados, ou seja, retificados, dentro da medida provisória. Vários pontos foram melhorados, porque era a promessa que o presidente tinha feito ao Senado. Então a gente vai analisar alguns desses pontos, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, se eu puder solucionar, em razão de toda essa divergência, né, eu vou tentar fazer isso aí. Tá? Então veja, a medida provisória, passa para mim, 59. Ela alterou o entendimento da jornada 12 por 36. Eu vou só comentar, tá? Então aqui, ó, artigo 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59, em leis específicas é facultado às partes, por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de 12 por 36 ininterruptos de descanso, observado e indenizados intervalos para repouso e alimentação. O que é isso? Muito comum hoje em algumas atividades, né, a gente ter essa jornada como regra. A gente vê vigilantes fazendo isso, pessoal de hospital fazendo isso, né? Ou seja, trabalha 12 horas, descansa 36. Trabalha 12 horas, descansa 36. Esse artigo, com a reforma trabalhista, passou a vigorar dia 13 de novembro, permitindo que qualquer atividade pudesse fazer jornada 12 por 36, inclusive o próprio empregador negociando com o empregado. O seu trabalho sempre teve um cuidado em relação a isso, porque o trabalhador ele é visto como o hipossuficiente, a parte mais fraca da relação. Então ela sempre teve um cuidado em que algumas alterações que pudessem ser prejudicial a esse trabalhador não fossem possíveis através da negociação direta, ou seja, precisaria de uma negociação coletiva. E a jornada 12 por 36, o Tribunal Superior do Trabalho tinha uma súmula, tem ainda, porque ele nem as súmulas ele revisou, então está lá a súmula, 444. Ele autoriza a jornada 12 por 36 desde que exista negociação coletiva, ou seja, desde que a empresa negocie com o sindicato profissional ou que o sindicato profissional com o patronal negocie aquela jornada 12 por 36 e explique como é que ela vai acontecer. Então isso era a regra, 12 por 36, só por negociação coletiva. Com a reforma, eu vou pegar o artigo que vigora hoje. Então veja, ali, ó, medida provisória, vocês viram o 59A, confirma esse entendimento do TST, ou seja, só por acordo com a convenção. Mas isso foi retificado na medida provisória. Como a medida provisória caiu,
Hoje, se eu for um empresário e quiser negociar com um trabalhador sozinho, a 12/36, eu consigo? Olha lá, artigo 59A. Compara com aquele texto ali. Está lá. Está aqui, ó. Em exceção disposto no artigo 59 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito. Está vendo que tem isso ali? Então, quer dizer, veio essa alteração de que as partes podiam negociar individualmente, empregado e empregador podia negociar 12/36. Dia 14, veio a medida provisória falando, não, é só por negociação coletiva. Dia 23 de abril, caiu o entendimento da medida provisória, porque ela não foi convertida em lei, e voltou a vigorar a regra que veio dia 13 de novembro, que é a possibilidade de se negociar individualmente entre empregado e empregador a 12/36. Vocês estão vendo um pouquinho da confusão que a gente vivencia? Ou seja, neste período em que estava a medida provisória vigorando, se a empresa quisesse ter uma atividade, né, dentro de um setor, ou enfim, desenvolver a jornada 12/36, ela teria que negociar com o sindicato. Ela teria que negociar. Agora, a empresa às vezes podia estar até encontrando dificuldades para isso, porque muitos sindicatos entendiam que não era legal 12/36 naquela categoria e não queriam negociar. Então, não tinha que a empresa fazer, ou seja, ela queria 12/36, mas o sindicato falava não, ela não conseguia instituir a 12/36. Agora, ela vai poder negociar isso individualmente com cada empregado. E qual é o risco que a gente corre? De vir um projeto de lei ou um decreto e regulamentar isso e ficar agora 2, 3 meses ou esse ano podendo negociar entre as partes e daqui a um tempo voltar a vigorar essa regra novamente. Então, as empresas hoje elas ficam sem saber, ou seja, o que seria o mais adequado para uma empresa hoje? Negociar direto com o empregado? Não, melhor é fazer negociação coletiva, porque se ela conseguir a negociação, ela está assegurada, porque a negociação é válida, e isso também está previsto aqui, ó. Então, fala convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho. Então, a negociação é mais segura. Mas, se há uma situação de necessidade da empresa, ela precisa instituir uma 12/36, e ela não consegue negociar coletivamente com o sindicato, não consegue um acordo coletivo, o que ela vai ter que fazer? Vai negociar com o empregado. E lá na frente ela fala, olha, naquele período, quando eu fiz a negociação, a regra que vigorava era essa. Então, essa regra, essa negociação é válida. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos aí de alteração. Ou seja, e aqui também eles colocaram, é facultado às entidades atuantes no setor de saúde estabelecer, por meio de acordo individual escrito, convenção, acordo coletivo, horário de trabalho 12/36. O que a medida tinha feito? Como a medida tinha proibido a negociação individual entre empregado e empregador, ela só autorizou uma negociação individual, que era o pessoal da saúde. O pessoal da saúde, enfermeiros, médicos, eles podiam negociar com o hospital a 12/36, individualmente, sem precisar de negociação coletiva. Então, a medida tinha proibido a negociação individual e só tinha autorizado a negociação individual para o pessoal da saúde. E hoje, como é que está? Todo mundo está liberado. Todo mundo pode negociar individualmente essa 12/36. Então, isso foi o primeiro probleminha que nós tivemos, e questionável em relação à reforma trabalhista. Veja, ficou até mais bonitinho o texto, porque foi mais bem elaborado, mais pensado, mais discutido, não foi feito às pressas como o projeto que alterou 10 dispositivos, 100 dispositivos. Só para vocês entenderem, a reforma trabalhista era para tratar de 10 dispositivos da CLT ligada à negociação coletiva. Ou seja, eles queriam, no primeiro momento, cumprir convenções internacionais que dizem que o Brasil teria que dar uma preferência às negociações. A negociação coletiva teria que ser priorizada em vários aspectos. Então, eles tinham 10 dispositivos para alterar essa questão e priorizar, fazer prevalecer a negociação sobre o legislado.
E hoje tem esses artigos, hoje a negociação coletiva prevalece sobre o legislado, né, independente se ela vai ser melhor ou pior para o trabalhador, e o acordo coletivo prevalecerá sempre sobre a convenção coletiva. A lei usou uma palavra muito forte, sempre. Então, quer dizer, qual que é a diferença de acordo para convenção? Convenção coletiva ocorre quando dois sindicatos, ou duas federações, ou duas confederações negociam, e aquela negociação, aquelas regras vigoram para toda a categoria. Para toda a categoria. Então, o Sindicato Comércio de Londrina, varejista, com o Sindicato dos Empregadores do Comércio, vão negociar. As regras ali negociadas vão valer para todos os trabalhadores do comércio de Londrina. O acordo coletivo é mais específico. O acordo coletivo ocorre entre uma empresa e um sindicato profissional, por exemplo. Ou seja, a empresa tem uma necessidade específica, ela vai ao sindicato profissional para ver se ele negocia com ela e permite aquela situação para aquela empresa especificamente. O que acontecia? Acontecia que essas negociações podiam ocorrer, mas se a legislação trouxesse uma regra mais benéfica, a negociação não tinha validade, ou seja, a negociação valeria sobre a negociação se fosse mais benéfica. Então, se eu tenho, na legislação, por exemplo, tem o digitador, a cada 90 minutos tem 10 minutos de intervalo. Se eu negociasse para que o digitador na minha empresa perdesse esses 10 minutos, ou seja, não tivesse esses 10 minutos, essa negociação, essa reforma não teria valor nenhum, porque seria uma negociação prejudicial ao trabalhador, já que a lei garante os 10 minutos. Hoje, com a alteração, com a reforma, eu posso fazer essa negociação. O sindicato pode autorizar uma empresa a retirar os 10 minutos do digitador. E vai valer? Vai valer. Vai valer. Então, vai prevalecer sobre o legislado. Hoje é isso que está acontecendo. Né? Outra alteração que nós tivemos, 223. 223 fala do dano moral. Nós sempre usamos, no seu trabalho, sempre teve muitos pedidos de dano moral. Chegou o momento que nós estávamos vivendo, que a gente disse que o dano moral estava prostituído no seu trabalho. Ou seja, para qualquer coisinha, se pedia dano moral. A juíza uma vez foi dar uma palestra num dos meus cursos, aí ela falou assim, o negócio está tão feio, que teve uma reclamante que pediu dano moral porque a patroa olhava para ela de um jeito que ela achava estranho. E a juíza perguntou, mas por que você quer dano moral? Ah, porque ela olhava para mim estranho. Mas porque ela te olhava de um jeito que você acha que é estranho? É. Veja. Os advogados às vezes exageravam, né? Infelizmente, a gente tem advogados, como toda profissão tem os bons, os éticos e os, né, que não respeitam muito essas regras. E alguns estavam abusando muito com esses pedidos. Por quê? Porque o empregado ingressava com uma ação, fazia 50 pedidos, trabalhou 6 meses, ele queria 40, 50 mil reais de verba trabalhista. E chegava lá, ele fazia acordo em 2 mil, ganhava 2, 3 mil reais e perdia todo o restante. O que acontecia com esse empregado? Nada. Pagava alguma coisa? Nada. Com a reforma na parte de processo, o empregado começou a ter a possibilidade de pagar custas em algumas situações. Por exemplo, se ele desiste da ação, não vai na primeira audiência, arquiva, ainda que o beneficiário, para propor a segunda, ele teria que pagar, porque isso acontecia com frequência. O cara entrava com uma ação, né, via que a testemunha não ia, achava que ia perder, então ele nem ia na audiência. O processo era arquivado, era extinto, sem resolução do mérito, mas nada impedia que ele entrasse de novo. Ele entrava de novo. Ele tentava arrumar a testemunha, também falava que ele entrava de novo. E não tinha nenhuma punição. Agora é possível. Agora é possível que, se ele fizer isso, se ele não for na primeira audiência, o processo vai arquivar em razão disso, para ele ajuizar o segundo, ele tem que pagar as custas daquele primeiro processo, ainda que o juiz dê a ele os benefícios da justiça gratuita. E, além disso, ele tem que pagar, se ele perder, dos pedidos que ele perder, ele vai ter que pagar honorários por um advogado da empresa. Porque isso era inadmissível, né?
Quem que ganhava honorários no seu trabalho? Só advogado do sindicato. Ou seja, como sindicato, em tese, os advogados que prestam serviço ao sindicato não podiam cobrar nada do trabalhador, porque seria uma forma de assistir gratuitamente ao trabalhador, que é o que está na lei. A legislação então falava, já que sindicato você vai prestar uma assistência judiciária gratuita, já que você não vai cobrar, o seu advogado vai ter direito a ganhar 15%, né, do valor total que o empregado ganhou na ação. Então a empresa vai pagar para o empregado o valor devido e vai pagar mais 15% do valor em relação a honorários para o advogado. E aí o advogado do sindicato não poderia cobrar. Alguns cobravam, ainda 30% do empregado não poderia. Já deu muito processo em relação a isso, o Ministério Público já caiu matando em cima disso, mas só o advogado do sindicato tinha honorários. Agora não. Agora, se a empresa faz uma boa defesa e ela consegue demonstrar que houve pagamento, né, que aquele direito realmente não era devido, às vezes ela vai atrair o ônus da prova na defesa e ela vai conseguir fazer a prova. Se ela, por exemplo, o empregado não conseguir provar o dano moral, o que vai acontecer? O empregado vai ter que pagar honorários para a empresa sobre o dano moral que ele perdeu. Então isso fez com que caísse muito o número de ações trabalhistas. A gente tem tido aí uma queda de mais ou menos 60% no número de ações trabalhistas. Por quê? Porque os advogados estão pensando 10 vezes antes de colocar um pedido que, na verdade, não vai ser comprovado pelo cliente. E se ele perder, o cliente vai ter que pagar a sucumbência com os próprios créditos que ele eventualmente ganhar na ação. E o advogado da empresa vai ter 2 anos depois do transitar em julgado para conseguir demonstrar que o trabalhador deixou de ser beneficiário, que ele adquiriu um bem. Depois de 2 anos do trânsito em julgado, se o advogado não conseguiu provar, vai prescrever. Na verdade, não prescrever, vai extinguir esse crédito. Então, nós, em relação ao dano moral, o que nós tivemos? Uma regulamentação muito grande. Porque nós não tínhamos nada na CLT sobre o dano moral. O que nós tínhamos e usávamos é o artigo da Constituição, artigo 5º, inciso 10, que diz que é devida uma indenização pelo constrangimento moral e tal, e o Código Civil, que permite uma indenização moral no artigo 186, 927. Então, nós usávamos uma outra legislação para fundamentar um pedido do trabalhador relacionado ao dano moral. A reforma trouxe toda uma regulamentação sobre o dano moral, do artigo 223A até o 223G, e trouxe uma regulamentação que nós tínhamos de condenação, mas não tinha base legal, então passou a ter o dano moral existencial. O dano moral existencial é aquele dano moral em que o trabalhador ele tem que trabalhar tanto que ele não tem quase convívio com a família e com a sociedade. O cara que trabalha de segunda a segunda até tarde da noite. Né? E ele, provando esse excesso de trabalho, ele conseguiria uma indenização pelo moral, pelo dano existencial. Que é um dano à existência dele, ao convívio social. Isso alguns juízes já davam, outros não. E agora está regulamentado na CLT, ali no 223B. E o que nós tínhamos quando veio a alteração? Passou a ter um dano moral tabelado. Isso é muito criticado no âmbito jurídico, no direito, porque não tem como o juiz sopesar ou o legislador tabelar o valor do constrangimento de uma pessoa. Né? Eu sempre dou exemplo em sala. Se eu chego numa sala de aula, meus alunos falam assim, vocês são um bando de burro, ignorante. Tem gente que vai receber aquilo com uma ofensa muito grande. Vai até chorar. Mulheres não choram. Tem gente que vai mandar para aquele lugar. Tem gente que não vai dar a mínima. Ou seja, a intensidade disso, reflexo dessa fala, vai variar de pessoa para pessoa. Algumas coisas a gente fica mais indignado do que outros. Então, como é que a legislação coloca critérios
que o juiz vai ter que avaliar a intensidade do dano, que o juiz vai ter que avaliar a extensão de tudo isso, né? E depois ele coloca uma tabela. Ele diz, olha, nós vamos ter 4 tipos de dano moral: leve, médio, grave e gravíssimo. Se for leve, vai ser de 3 a 5 vezes aí que foi a alteração da medida provisória. A medida provisória, ela mudou a base de cálculo. A reforma colocou assim, ó, natureza leve, até 3 vezes o salário do empregado. O último salário contratual. Então, se o camarada ganhou hoje R$5.000, e ele passasse a sofrer um dano moral leve, quem que vai dizer se é leve, médio, grave ou gravíssimo? O juiz, segundo os critérios que a legislação colocou. Vários deles subjetivos. Então, até 3 vezes o valor do último salário, ou seja, ele vai ganhar no máximo R$15.000. Se o dano moral fosse médio, até 5 vezes. Grave, até 20 vezes o salário. Gravíssimo, até 50 vezes. Só que imaginemos qual era a problemática. Se a gente fosse parar para pensar, a maioria das indenizações por dano moral hoje no seu trabalho não passa disso mesmo. O juiz dá R$10.000, 20 mil no máximo, porque eles alegam que há constrangimento ilícito, enriquecimento ilícito. Então, por exemplo, eu dou sempre um exemplo aqui da nossa região. Nós temos fazendas aqui, cooperativas do trabalhador rural. Corta cana, né? E às vezes ele tem que fazer as necessidades no mato, ele vai cagar no mato. Todos os dias. O intestino funciona no horário do almoço. Então ele vai lá, faz a necessidade no meio do mato, não tem onde lavar a mão, e logo em seguida ele vai comer a sua marmita à mão. Isso é visto como trabalho degradante, né? O que acontece? Esse trabalhador, quando ingressa com uma ação, ele consegue uma indenização por dano moral. Agora, para você, isso é leve, médio, grave ou gravíssimo? Todo dia tem que fazer cocô no mato, não tem onde lavar a mão e tem que comer seu alimento com a mão. Às vezes você leva um garfinho, uma faca, mas a mão está suja. O que o juiz vem dando? No máximo R$5.000, porque mais que isso enriquece ilicitamente esse tipo de trabalhador. Essa é a regra. Então, se você pegar e fizer um estudo de condenações por dano moral, vocês vão ver que o maior número está dentro do leve e do médio. Não passa muito mais que isso. Só que o que a medida provisória fez? Ela falou, olha, nós vamos mudar a base, não vai ser mais o salário contratual. Vai ser leve, médio, grave ou gravíssimo, ou seja, até 3, até 5, até 20, até 50, vezes o teto da Previdência. O teto da Previdência hoje é em torno de 5.400 alguma coisa, salvo engano. Próximo de R$5.500. Então, quer dizer, se há um dano moral leve, quem ganhava R$1.200 antes da medida provisória podia receber no máximo R$3.600. Com a medida provisória podia receber quase R$20.000 no máximo. Com a medida caiu, a medida não vigora mais, voltamos à base salário, último salário contratual do trabalhador. Então, se o camarada for pedir um dano moral, o advogado vai ter que tomar um cuidado, porque se o advogado colocar como gravíssimo e o juiz entender que é leve, pode até gerar uma certa sucumbência aí, porque o que vai ter que ser feito em todas as ações trabalhistas pós-reforma, pós-13 de novembro? Os advogados trabalhistas terão que informar o valor líquido de cada pedido, independente do rito que você escolhe, independente do valor da sua causa. Então, hoje, há um desespero muito grande na advocacia trabalhista para fazer cursos de cálculo, porque o advogado trabalhista, o que ele fazia? Infelizmente, vinha uma ação, ele via lá, isso vai dar 20 mil, mas eu não sei calcular, vou tacar 40, porque é rito ordinário, vou tacar 50. Isso acontecia, infelizmente isso acontecia. E aí chegava na justiça fazer um acordo de 2, porque aquilo não valia 10, 20, mas ninguém fazia conta. Agora vai ter que fazer. Agora vai ter que fazer a conta. E se você perder aquilo ali, o seu cliente vai ter que pagar a sucumbência disso.
Então, as coisas não melhoraram muito para o empregado. A reforma ela teve, de fato, um empresarial. Não vou falar para vocês que algumas coisas precisavam ser alteradas. Precisavam, por exemplo, essas questões de combinação, sucumbência, perícia. O empregado pedia perícia. Ah, eu trabalho na limpeza, mexo com um produto lá que eu acho que é insalubre. Ele pedia insalubridade. Aí fazia sua perícia, constatava que não tinha insalubridade. Como ele não pagava nada, ele sempre foi beneficiário, era praticamente uma regra, porque ele declarava no inicial que era pobre, não tinha condições de arcar com as despesas do processo, estava desempregado, e isso sempre foi concedido tranquilamente pelo juiz. Ele perdia a perícia, o que ele tinha que pagar? Nada. Não paga nada. Se a empresa perdesse, a empresa tinha que pagar. Porque se o empregado perdesse, como ele era beneficiário, quem que pagava isso? Quem que pagava as perícias? Nós. Porque a União somos todos nós. É o nosso dinheiro que está ali. Então as perícias eram pagas por nós, com os nossos impostos. Era nós que pagávamos isso. Eles faziam esse monte de pedidos necessários de insalubridade e nós tínhamos que pagar. O tribunal tinha que depositar para o perito o valor da perícia. Agora, quem vai pagar? Quem perdeu? O empregado vai ser isento em uma situação muito específica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 7. Vou tentar achar aqui. Também não decorei todos os artigos. Mas tem uma situação que a União vai acabar pagando para ele. Pagamento de honorários periciais. A responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário de justiça gratuita. Aí vem aqui, parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário de justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capaz de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, quer dizer, se ele ajuizou uma ação, tem crédito ali, ele ganhou um pedacinho que seja, alguns pedidos, ele vai responder com esse crédito para pagar a perícia, ou seja, vai ser usado esse crédito dele para pagamento da perícia. Se ele perdeu tudo, ele não tem outro processo no seu trabalho, ou seja, ele não tem outro crédito no seu trabalho trabalhista, a União vai arcar para ele. Só que ele vai ter que pagar a sucumbência para o advogado, para outra parte. Ele vai ser isento da perícia porque ele não tem de onde tirar na ação, né? Só que ele vai ter sucumbência para o advogado, para outra parte. Então, quer dizer, fechou um pouquinho essa possibilidade de se fazer pedidos aleatórios, à torta e à direita, sem nenhuma consequência. E aí muita gente fala, vai acabar o seu trabalho por causa disso. Não, não vai acabar. Vai acabar a pilantragem. É isso que a gente espera que acabe. A ser vergonhice que estava acontecendo. A falta de caráter que estava acontecendo. Isso que a gente quer que acabe. Porque na justiça estadual, federal, nós temos também, né, as ações. Quando você vai ajuizar uma ação civil, uma ação alta, você não pensa 10 vezes porque você pode ter que pagar custos, você não pode ter que pagar honorários, você não pensa. É por isso acabou as ações cíveis? Não. Se é uma ação pequena, você vai ingressar no juizado, que é um local, tem um limite de valor justamente para isso. Se é uma ação maior, você pensa 10 vezes e você propõe já ciente que você pode ter que pagar. Então a gente espera que até se evolua para ter, quem sabe, um juizado especial trabalhista. Olha, ações até 20. Como a gente tem o jus postulante, ou seja, a parte, tanto o reclamante quanto o reclamado, podem ajuizar ou se defender sem advogado, no seu trabalho, independente do valor, o empregado poderia propor uma ação de R$1 milhão sozinho, o empregador se defender de uma ação de R$1 milhão sozinho, né? Como isso acontece, poderia ser criado mais para frente um juizado especial trabalhista. Olha, ações até 20 salários mínimos, né? Não terá custas, não terá despesas. Então, isso pode evoluir a esse ponto, mas não vai acabar. O que estava acontecendo era um abuso. É que a forma como a reforma foi feita não foi uma forma adequada, sem debate, sem discussão. Dá para ver a forma como foi feita, né? Que não foi adequada, só de uma medida provisória. Eu falei 3 dias, né? Um dia depois da vigência da lei. A reforma entrou dia 13 de novembro, dia 14, soltaram essa medida provisória. Então o dano moral teve essa alteração. E não foi só isso que o dano moral alterou.
tem uma discussão muito grande, baixa um pouquinho para mim. Sobe. Ali, ó. 223C, estão vendo ali, ó? A etnia, a idade, a nacionalidade, a honra, isso foi alterado. Alterado como? Acrescentaram algumas palavras, porque olha o que acontece. No direito as coisas não são fáceis, né? Complexo mesmo. 223C, estou mexendo aqui, diz assim, hoje está vigorando assim, a honra, a imagem, a intimidade, então veja, não tem etnia, não tem idade, e ali onde está gênero e orientação sexual está escrito sexualidade. Sexualidade. Olha que ponto chegamos. Como aqui não tem idade, não tem honra, não, idade, etnia, muita gente está falando que se eu tiver uma prática de racismo numa relação de trabalho, ou um preconceito ao idoso, esses não poderiam reclamar dano moral. Porque aqui seria um rol taxativo. Vocês acham razoável um negócio desse? Precisava acrescentar palavras para que ficasse claro que se você pratica um ato preconceituoso, seja em relação à raça, à idade, a qualquer coisa, você vai ter que indenizar o outro? Não precisava acrescentar palavras, né? Mas as pessoas alguns são tão legalistas que eles falaram? Olha, coloca essas duas palavrinhas aí, porque senão vai ter juiz que não vai dar. Porque o 223A, que é o primeiro artigo desse capítulo, fala que deverão ser aplicados em relação ao dano moral somente o disposto neste capítulo. Só o disposto neste capítulo. Você não poderia usar outra legislação, como nós fazíamos usando o Código Civil. Então, nós tivemos alteração drástica em relação ao valor, por causa da referência. A medida provisória falou para o teto da Previdência, agora voltou para o salário. E essas palavrinhas aí que indicam constrangimento moral para etnia e para idade. Pode baixar. Então tem que ter cuidado. Outra questão que ficou resolvida pela medida provisória, qual era uma grande crítica do dano moral além do tabelamento? Imagine vocês que nós estamos transitando por uma via, neste carro tem uma pessoa que é autônoma, né, e um cara que é empregado de uma empresa. Então tem ali uma pessoa de serviço, né, e tem uma pessoa que é empregada. Ocorre um acidente e essas pessoas vêm a falecer. Quanto que os sucessores do empregado vão conseguir pedir de dano moral pela perda do ente querido? Se você entender que é gravíssimo, hoje, na reforma, com o que está vigorando hoje, é no máximo 50 vezes o último salário do empregado. Então, se ele ganha lá R$2.000, a família vai ganhar no máximo R$100.000. E o outro vai ingressar com uma ação civil. Às vezes ele nem era alguém específico da empresa, mas estava ali prestando serviço. E lá no civil não tem esse tabelamento. E ele vai poder receber, a família no caso, né, R$1 milhão. Só estou dando um exemplo de que pode haver um disparate muito grande, porque se uma pessoa que a discussão não vai ser na Justiça do Trabalho e ela levar para a Justiça Comum Estadual, né, aplicando o direito civil, o juiz do direito lá da vara civil, ele não vai ter limite para aplicar. Ele vai averiguar a gravidade do dano e vai colocar o valor de indenização. Agora, se você levar a questão para a trabalhista, porque se trata de uma relação de trabalho, a pessoa estava a trabalho, então ela sofreu um acidente em razão do trabalho, os sucessores não vão conseguir mais, se o camarada ganhava, né, R$2.000, não vão conseguir mais R$100.000. Então, isso é um problema que a gente tem hoje. A medida provisória tentou arrumar um pouquinho quando ela colocou sobre a questão do acidente, ou seja, que esse tabelamento
não seria adequado no caso de morte. Quer ver? Passa aqui. Baixa um pouquinho. Não, só. Cadê? Vou pegar o meu papel. Mas 223, parágrafo 5º, baixa um pouquinho. Ali, parágrafo 5º. Os parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º não se aplicam aos danos extrapatrimoniais decorrentes de morte. Então, quer dizer, na medida provisória, eles tinham falado, não, morte a gente não vai usar esse parâmetro, porque senão vai gerar um problema. Agora, caiu a medida provisória, a morte vai entrar no tabelamento. Só que veja, não é só a questão da morte. Imagina uma pessoa que sofre um acidente de trabalho e fica tetraplégica. Quanto que ela vai receber de indenização por dano moral no máximo? 50 vezes o valor do último salário contratual dela. Vocês acham isso justo? Né? Isso certamente ainda vai ser discutida a constitucionalidade. Mas o Supremo está tão envolvido com outras questões que não está dando tempo de dar uma olhadinha para a lista. Né? Tem tanto problema criminal com os nossos deputados, senadores, né, que o Supremo não está tendo tempo de resolver algumas questões que já chegaram lá. Né? Bom, o que mais? Outra questão bastante polêmica foi a questão da gestante. O que aconteceu? A gestante, a lactante, para trabalhar no ambiente insalubre, a gente sabe que isso é bem questionável. Né? Como é que você vai conseguir que uma gestante fique num ambiente que há um grau de insalubridade? E isso pode gerar risco para a criança. Então, a medida provisória, ela veio dar uma arrumadinha nisso, falando, olha, se o grau de insalubridade é máximo, não pode mesmo trabalhar. Mas se o grau é médio e mínimo, se ela quiser trabalhar, ela traga um atestado. Por quê? Porque a partir do momento que ela for retirada dessa atividade insalubre, ela vai perder o adicional. Isso na medida provisória. E a lactante, basicamente no mesmo sentido. Tá? Como a medida provisória caiu, o que passou a vigorar? Sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluído o valor adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada. Então, quer dizer, hoje, ela não perde o adicional de insalubridade, a gestante nem a lactante, mesmo sendo afastada da atividade insalubre perigosa. Então, agora, hoje, veja, né? Olha como é que as coisas acontecem. Num primeiro momento, se o empregador tinha uma gestante e ela estava no ambiente insalubre, médio, máximo, foi retirada na vigência da reforma, e com a medida provisória vigorando, ela perdeu o adicional. Só que agora, ela não pode perder mais. E como é que fica aquela que foi afastada, não tinha o adicional, ela continua afastada porque ela ainda está gestante, às vezes era o comecinho da gestação, isso aconteceu há 5 meses. Agora a empresa vai ter que retomar o pagamento? Como é que vai fazer? Vocês estão vendo a complexidade das coisas? Não é tão simples. Ou seja, será que a interpretação vai ser que no momento ela não teria o direito, então a partir de então ela não, como foi naquele momento que ela precisou se afastar, e ela, naquele momento a lei não dava direito, então ela vai continuar sem direito a receber insalubridade até o final, até o dia que ela ficar afastada. Ou não, o juiz vai falar assim, não, ela só não vai receber do dia 13 de novembro a 23 de abril, a partir dali vai ter que pagar o adicional. Vocês estão vendo a problemática? Isso não tem solução hoje. Isso vai da cabeça do juiz. Isso vai da cabeça dele. Né? E então hoje ela tem que receber o adicional,
E aí coloca aqui, ó, as atividades consideradas insalubres em grau máximo. Aí ela vai ser afastada enquanto durar a gestação, se o grau for máximo. Se o grau for médio e mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança que recomende o afastamento. Então, veja, na medida provisória, ela tinha que trazer um atestado para falar, eu posso ficar. Hoje não. Hoje ela tem que levar um atestado falando, eu não posso ficar. Se ela não levar um atestado e o grau de insalubridade for médio e mínimo, ela continua trabalhando. Então, antes era o inverso, ou seja, ela seria afastada, a não ser que ela trouxesse um atestado falando, eu posso, porque ela perderia o adicional. Agora, como ela ganha adicional, né, para ela ser afastada, ela tem que trazer um atestado médico particular de confiança. E a lactante no mesmo sentido. Né? Então, veja, só tem um detalhe aí que talvez muita gente não esteja prestando atenção. Nós tivemos a inclusão de 2 artigos, o 611A e o 611B. Esses 2 artigos discutem bastante o que eu posso negociar e o que eu não posso negociar. O 611A diz assim, já vou falar como é que está em vigor hoje. A convenção coletiva e o acordo coletivo tem prevalência sobre a lei quando? Está vendo? Quando que vai ter prevalência sobre a lei? Quando tratar desses temas que estão aqui. Tá? Entre outros, dispuserem sobre, inciso 12, enquadramento do grau de insalubridade. Agora, pensa comigo, vocês acham plausível que uma empresa e um sindicato negociem e nessa negociação eles vão estipular qual é o grau de insalubridade naquele setor, sem precisar fazer perícia? Porque aqui não exige perícia. Imagine que existe um sindicato pelego numa região e a empresa chega e fala assim, ó, eu preciso que aquele grau ali, se ele for 40%, eu vou ter que afastar a gestante. Vamos baixar para 20%? Porque se baixar para 20%, ela vai ter que trazer um atestado. Se ela não conseguir, ela vai ter que continuar trabalhando. E o grau efetivamente é 40%. Ou seja, é grau máximo. Isso não pode acontecer? Nós estamos vivendo num país em que essas coisas não acontecem. Essas coisas não acontecem. Né? E aí a medida provisória tentou arrumar um pouquinho. Ela colocou no 611A, ela colocou lá, inciso 12, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia. Ainda não ficou claro, porque ela falou só, incluída a possibilidade de contratar perícia. Quer dizer, se vocês não quiserem contratar perícia, não precisa. Deixa eu ter colocado obrigatoriedade de contratar perícia. Gente, um juiz do trabalho, ele não pode condenar uma insalubridade ou periculosidade sem perícia, prova técnica. Isso gera nulidade. Como é que um sindicato vai poder negociar o grau de insalubridade sem fazer perícia? Isso é inadmissível. Isso não existe. Então, olha a consequência. Vai se negociar um grau de insalubridade e pode-se pensar numa estratégia para permitir que a gestante trabalhe naquele local. Porque se o grau for máximo, ela automaticamente tem que ser afastada, mas se for mínimo e médio, ela só vai ser afastada hoje se ela trouxer um atestado falando que ela não pode ficar ali. E se é uma região que não tem médico? Pega o norte, o norte e centro-oeste do país, que o índice de médicos é menos 1 a cada... Soltou uma pesquisa esses dias a 1.000 habitantes, tem menos de 2 médicos, enquanto no sul-sudeste tem muito mais. E medicina conseguiu suspender qualquer criação de curso de medicina por 5 anos. Então você pega uma região que não tem médico, como é que a pessoa vai conseguir trazer um atestado? Não tem. Quem que vai dar esse atestado para ela? O que vai acontecer? Ela vai ter que trabalhar, e na verdade o grau é máximo. O que pode acontecer? Essa criança nascer com um problema. E quem vai ter que pagar a conta? A gente. A gente. Então, o povo não tem juízo. Né? Não tem muito juízo. E essas coisas vão acabar acontecendo. Então, isso é uma questão que foi trazida como medida provisória. Eles tentaram dar uma arrumada, né? Mas não conseguiram. E o pior, tem uma situação aqui, raciocina comigo. Se eu trabalho numa jornada de 8 horas e 44,
Eu posso fazer atividade insalubre se eu fizer hora extra? Ou seja, eu trabalho com atividade insalubre por 8 horas. Eu vou fazer 2 horas extras. Posso fazer 2 horas extras nessa atividade insalubre? Antigamente, antes da reforma, eu só poderia trabalhar com horas extraordinárias na atividade insalubre se o Ministério do Trabalho fosse lá na empresa, o Ministério do Trabalho, e fizesse uma perícia e falasse: olha, vou te dar um laudo, empresa que pode prorrogar 1 hora, meia hora, pode prorrogar 2. Então eu tinha que ter uma autorização do Ministério do Trabalho para fazer isso. Com a reforma, isso pode ser negociado coletivamente, sem nenhuma autorização do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não precisa mais autorizar. Mas tudo bem, vai negociar com o sindicato, ainda dá para você ter uma certa segurança. Por pior que seja, você teria que ter uma negociação. Com exceção de uma jornada que você não precisa ter negociação. A 12 por 36. Vocês acham que faz sentido? Se eu trabalho 8, eu tenho que ter autorização, ou tenho que negociar para poder prorrogar para mais 2. Se eu trabalho 12, não precisa. 12 você pode trabalhar, tá? Trabalho 12 horas. Vocês acham que faz assim? Adicional de insalubridade é exposição. Não significa que você descansou 36, o grau sumiu. Aquele contato deixou de existir. Porque você descansou 36, deixou de existir. Não. É pior a situação. E está aqui. É muita falha, é muita coisa que não foi feito nas coxas mesmo. Então, a gente, ao estudar, você percebe a gravidade do que eles colocaram aqui. E mesmo com medida provisória, as coisas não ficou muito arrumadinhas, não. Por exemplo, o contrato intermitente. Nossa, já é 8h15. Vou encerrando. O contrato intermitente, nós tivemos uma regulamentação melhor na medida provisória, né? Principalmente o esclarecimento de que a pessoa podia recolher o INSS, né? Complementando, ou seja, ela trabalha para 2, 3 empregadores, ele é garçom, final de semana ele trabalha para um, para outro, e então ele podia, para poder ter o recolhimento todo mês, porque para fim de aposentadoria você tem que pagar todo mês, né? Ele poderia então complementar esse valor para chegar, porque para você recolher o INSS existe um mínimo. Você tem que ganhar pelo menos um salário mínimo para conseguir fazer o recolhimento daqui. Então, se a pessoa ganhasse menos e ela quisesse recolher aquele mês, ela ia ver o quanto ela ganhou e ia recolher a diferença. Então, ela montaria aqui e pagaria a diferença. E aí, todo mês ela teria recolhimento e, consequentemente, isso ia ser somado no seu tempo de aposentadoria. Porque hoje, se você não recolhe, não compra, tem que recolher. Isso foi solucionado pela medida provisória. Como ela caiu, está todo mundo em dúvida agora. Como é que vai fazer? Então, vários pontos, isso foi um dos últimos artigos. Outras questões que a medida provisória tentou regulamentar foi a questão de prêmio, porque a reforma trouxe a possibilidade do empregador pagar prêmios para o empregado. E esses prêmios não serem salários. E aí o pessoal falou assim: nossa, mas do jeito que vocês deixaram na reforma, eu vou pagar prêmio todo mês, não vai ser salário, como eu vou enrustir o salário ali dentro e vou pagar prêmio todo mês. A medida provisória veio e falou: não, é 2 vezes no ano, no máximo, prêmio. Agora ela caiu. Ou seja, em tese, se você arrumar uma premiação todo mês, o cara ganhar todo mês, aquilo você não vai integrar o salário, porque prêmio não é salário. O contrato intermitente, a medida provisória trouxe a segurança de que os seus trabalhadores hoje empregados só podem ser contratados como intermitentes, se quiser demitir contratados como intermitentes, depois de 1 ano e meio. Até 2020, depois de 1 ano e meio, eles poderiam ser contratados como intermitente. Como a medida provisória caiu, em tese, eu poderia mandar o camarada embora hoje e fazer daqui 1 mês, 2 com ele, um contratinho de intermitente. Não tem mais essa relação. Então veja, a ideia da palestra é mostrar para vocês que a gente está vivendo um momento bem complicado e isso pode gerar uma precarização do trabalho. Eu sei que quem está aqui como
filho de empresário, atuando como empresário, ficou bom, porque muita coisa você vai resolver na negociação coletiva e muitas injustiças vão deixar de existir em relação ao empresário. Mas o que eu quis colocar para vocês é que, como nós não temos nenhuma segurança, as coisas foram feitas pressas, nós corremos o risco de ter, daqui a um tempo, um monte de gente trabalhando, contrato intermitente, registrado, mas ganhando mal. Ou seja, não conseguindo ganhar o suficiente para sua subsistência. Ou seja, existe uma precarização das relações de trabalho. Que é, a gente tem lá o índice do Estado, olha, tem 5, 7% de desempregado, tá vendo como a reforma foi boa? Ah, mas quem tem empregado está ganhando o mesmo salário mínimo, que adianta? Isso é um risco que a gente tem, se as coisas não forem solucionadas e isso não for sendo arrumado com o tempo. Né? Então, foram muitos pontos alterados. Né? As súmulas do TST hoje, as súmulas dos tribunais, elas não podem mais criar obrigação. Então, vários entendimentos vão ter que ser revisados, às vezes até cancelados, porque estão contrários ao texto da lei. Né? E o TST ainda não revisou. Então, o pessoal que está para a OAB, o pessoal de dono para a OAB, o pessoal está estudando lá, e diz, professor, mas essa súmula aqui, o que eu faço? Eu falei assim, risca aí. Se for depois de 3 de novembro, o casinho que você está estudando, você risca, porque não é essa a súmula. Qual que é o medo que a gente tem? Do cara ir lá na hora de achar a súmula que não é o que aplica e não achar o artigo. Porque ninguém teve o trabalho de fazer a revisão. Então a gente está vivendo uma insegurança muito grande. E hoje, quem vai ficar atuando na trabalhista? Quem for especialista. Porque o seu trabalho sempre teve muito advogado aventureiro. Precisava ganhar dinheiro no começo, pega as ações, vai lá, faz um acordinho, e consegue o dinheirinho para pagar a conta do despesa do escritório daquele mês. E isso vai acabar. Porque agora o cara vai ter um trabalho grande no propósito inicial. Ele vai ter que saber que se ele perder pontos ali, ele vai pagar a sucumbência e ele vai ter que fazer conta. Vai ter que ser bom de cálculo. Então a gente está vendo muito escritório que tinha advogado assim, pegando para trabalhista outro, falando, olha, vê para mim, eu queria um escritório parceiro, eu queria fazer parceria, eu queria passar as ações trabalhistas, a pessoa não tem mais interesse em continuar fazendo. Porque ela vai começar a ter problemas sérios na área trabalhista. Vai ficar quem é bom e quem se especializou. Quem não. Né? Em razão disso, nós temos pós-graduação na área trabalhista, no direito civil e no direito penal. Eu vou aproveitar o gancho para a gente fazer um sorteio. Né? Obrigado pelo tempo, tá? Eu queria aprofundar mais, mas a gente não tem muito tempo para fazer isso. É muita coisa. Eu espero que esse pouquinho já tenha dado uma noção para vocês. Tá? Mas no curso de pós-graduação, os professores tratam com muita profundidade sobre todos esses temas. Né? Eu também tenho um curso prático trabalhista que eu vou começar agora no final de junho, que é para quem está começando, para advogado iniciante, quem quiser, tiver interesse, está ali os meus contatos, tá? Já comecei a divulgar hoje. E a gente vai fazer, quem tiver interesse, quem não colocou o nome, nós vamos fazer um sorteio de 2 meias bolsas, bolsas de 50% na pós de trabalho, e 3 bolsas de 30%. Então, alguém quer participar e não colocou o nome? Não? Deixa só as meninas lá. Chama para mim. Tudo bom? Obrigado, viu, pessoal, pela presença. Espero que, de alguma maneira, eu tenha contribuído para vocês, com o conhecimento de vocês. Vamos fazer um sorteio aqui.